O tema da palavra que eu quero ministrar é como preservar o primeiro amor. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 até o 7. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Para aqui só um pouquinho. Eu falei que à noite vai ter a formatura, mas não te convidei para estar na formatura. Então você está convidado para voltar à noite. São 2 cultos diferentes, tá? Pregações diferentes, pregadores diferentes, atores diferentes. Aqui estão os atores da manhã. À noite serão outros. Amém? Glória a Deus. Versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? O batismo é o começo de uma grande jornada, rumo ao extraordinário propósito que Deus tem para cada um de vocês. É quase que o passo inicial. Há um propósito de Deus para cada um de vocês que estão se batizando aqui. Eu me lembro no dia que eu me batizei, que eu não tinha ideia do que era ter um ministério. Ou a ideia, eu também não tinha a revelação de que havia um propósito de Deus específico para cada ser humano. E que esse propósito ele poderia ser resistido. Ele poderia acontecer ou poderia não acontecer. Então, quero dizer para vocês que estão aqui, vocês que vão se batizar, não resista ao chamado de Deus. Vocês estão salvos porque vocês já nasceram de novo, amém? A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Então, o batismo ele é uma atitude de fé, uma atitude pública de fé. Publicamente, vocês estão confessando Jesus ao se batizar, diante de todos. Mas tem mais, porque talvez muitos se batizam e param ali, e se tornam, talvez, alguém que vai sentar no banco da igreja, que vai participar da célula, que vai estar ativo, mas que não entende que tem um chamado, e que pode ser usado por Deus. Deus quer usar cada um de vocês de uma maneira especial. Mas o momento que vocês estão vivendo hoje, a Bíblia chama de o primeiro amor, que é quando a pessoa se converte. Eu me lembro quando eu me batizei pouquíssimo tempo depois que eu tinha me convertido. Eu já era até batizado no Espírito Santo quando eu desci as águas. Eu me converti no dia 1º de junho de 1997. Eu acho que ninguém aqui era nem nascido ainda. Alguém aqui? A Carla. Carla. Quem que já era nascido em 97? Nossa, vocês estão velhos, hein? Imagina eu que converti em 97. Eu tinha 20 anos quando eu converti. Estava no auge da idade. Mas eu jamais imaginaria que eu seria um pastor lá no futuro. Que eu poderia ser usado por Deus. Uma igreja de homens tão poderosos na palavra. Que eram usados profeticamente, em curas. Eu só queria estar ali. Só queria participar, estar no meio daquele povo de Deus. Era o sonho que eu tinha, era, quando eu me batizei, o único objetivo que eu tinha era não desviar.
Era só isso que eu queria. Só que eu era esfomeado por Deus. De ler muito a Bíblia, de orar muito, de não aceitar perder um culto, uma reunião de oração, porque eu achava que se eu perdesse, eu perderia algum ensinamento muito importante da palavra de Deus. Era assim. Mas eu não estava vendo ali que Deus já estava trabalhando no meu interior. Eu jamais imaginava. Meu batismo foi muito bonito, foi num clube. Muitas pessoas sendo batizadas no Espírito Santo na hora do batismo. Foi tão lindo, tão lindo. E eu me lembro das primeiras obras. Como foi bonito aquele período. Vocês estão nesse momento agora. Vocês precisam preservar o amor das primeiras obras. Você precisa preservar o primeiro amor, esse amor maravilhoso, porque o primeiro amor é aquele momento que você está disposto a fazer qualquer coisa, porque você está tão apaixonado que você faz qualquer coisa. Então, esse é o primeiro amor que a Bíblia fala. Mas esse amor tem que ser preservado quando o tempo passa. Meu irmão, esses dias agora do dia de quinta até ontem, né, nós tivemos a conferência internacional e nós tivemos o Diante do Trono, a Ana Paula Valadão ministrando louvor lá na conferência. Nós fomos abençoados que ela ministrou louvor 3 vezes. Eu sei que eu tenho uma fama de não chorar, não é verdade? Mas eu já contei para você que quando eu estou na presença de Deus adorando, eu choro. Eu chorei todas as vezes que ela ministrou, e ainda chorei quando a equipe de louvor da própria videira ministrou também, porque eu acho que realmente senti muita presença de Deus, muita unção ali. Mas enquanto a Ana Paula estava cantando aquelas canções, veio à minha mente exatamente o que o texto diz aqui. As primeiras obras, primeiro amor. Eu me lembrei que eu ia para a igreja em 1999, e eu ficava orando horas e horas lá na igreja. Eu pegava os CDs do Diante do Trono, e eu nunca nem tinha visto ele, não sabia quem ele era, porque naquela época você não tinha internet assim, acesso, né? Já tinha internet, mas a gente não tinha acesso à internet. Eu não sabia nem quem eles eram, mas tinha 2 CDs. O CD Exaltado e o CD Diante do Trono. Eu ficava revezando os 2, chegava na igreja, ligava o som e ficava ali adorando. Adorando. Eu sempre falo uma coisa, que o Diante do Trono, ele foi um divisor de águas na adoração no Brasil. Existe louvor no Brasil antes do Diante do Trono e depois do Diante do Trono. E aí quando você vê a Ana Paula chegar aqui do mesmo jeito, lá do começo, que não está preocupado em jogar o cabelo para trás, aqueles cantores ficam... Tem hora que eu sou mal, né? E pastor, você está mal, hein? Não está preocupado com like, com aparecer, com seguidores, mas é alguém que se ajoelha. Não fica gritando. Irmãos, oração. Oração pode gritar? Não, tem hora que nós temos que gritar mesmo, não tem problema com isso não. Tem hora que é rock. Mas sabe o que é alguém que adora? E ela me levou lá para aquele passado. Eu lembrei de quando eu ficava, nem sabia quem era Ana Paula, nem sabia quem era Diante do Trono, só ficava ouvindo e adorando. E fiquei me lembrando de quando nós mudamos para Goiânia aqui. Irmãos, uma pobreza, meu Deus do céu. Mas era todo mundo. Todo mundo era quebrado demais. Minha cortina da minha casa era um forro de mesa, com aquele negócio de prendedor de roupa. Era a cortina da minha sala. Sabe o que eu fiquei lembrando? Lembrei do Josimar. Quando o Josimar chegou aqui, chegou descalço. Não é porque não tinha calçado, não, é porque estava fazendo um voto. Estava tendo um voto lá em São Luís, todo mundo estava andando descalço, mas eu não. Tem uns negócios que eu não entro, não. Vamos todo mundo rapar a cabeça aqui e fazer um voto. Você rapa se você quiser. Eu prefiro que meu quarto ter orado que rapar a cabeça. Mas ele estava andando descalço, veio com a gente aqui. Mas sabe o que me alegrou? Eu lembrei do Josimar, lembrei do Danilo, do Anísio, do pastor Jonathan. Me lembrei desses irmãos lá do passado e como a gente era esfomeado pela palavra de Deus, pela glória de Deus.
E simples. Era um pegando carona com o outro. Era um comendo na casa do outro. O pastor Jonathan foi lá em casa um dia. Comeu 5 pães. Falou que nunca tinha comido pão com manteiga. Comeu 5 pães. Dos 6 que tinha, comeu 5. E falou que nunca tinha comido pão com manteiga. É uma coisa incrível. Quem nunca comeu pão com manteiga? Mas sabe aquela simplicidade, aquela fé simples, de você andar a pé, de saírem, né? Alguns, isso aí eu já não fazia, mas eles saíam pregando nas casas, batendo, entrando nas igrejas. E você sabe, quando eu olho para hoje, eu percebo que essa simplicidade não mudou. Graças a Deus. Nós somos os mesmos daquela época. Crescemos ministerialmente, crescemos financeiramente, crescemos como família, mas ainda continuamos guardando as primeiras obras. E quando aquelas músicas que a Ana Paula ministrava, ela me levava lá atrás. E eu conseguia ver que, pela graça de Deus, nós conseguimos manter a nossa simplicidade. E deixa eu te falar uma coisa, nós não podemos perder isso. Nós vamos estar num prédio muito bonito. Nós vamos ter uma tela de LED lá. Você crê? Nós vamos ter. Escreve isso que eu estou te falando. Mas tudo aquilo lá é secundário. Tudo aquilo lá é secundário. O que vale é isso aqui, ó. Se não tiver isso aqui, aquele prédio lá, não vai valer nada. Tem que ter pessoas se batizando. Tem que ter pessoas formando no cursão. Tem que ter pessoas formando no CTL. Tem que ter pessoas formando no seminário bíblico. É isso que faz tudo valer a pena. Eu chorei muito por me lembrar daquela fé tão simples que a gente tinha no passado. E continua do mesmo jeito, irmãos. Não vejo soberba nesses irmãos que eu citei. Com certeza eu devo ter esquecido alguém que é daquela época também. Mas eu falo aqueles que estavam mais próximos de mim ali, que eram naquela época esfomeados, também são até hoje. Continuam cuidando de pessoas que não perderam o foco. Que não deixaram coisas secundárias ofuscar aquilo que é o principal, que são vidas. Alguns desses que eu citei vão entrar nessa piscina para batizar pessoas. Quando a pessoa se batiza, não é um ritual. Quando você sair dali, vai ter uma unção sobre a vida de vocês. Não acredito nisso não, pastor, é só um ritual. Não é. Quando Jesus se batizou, a palavra diz que o céu abriu. E a palavra diz que o Espírito Santo veio sobre ele como forma de pomba. Não que o Espírito Santo seja uma pomba, mas como forma de pomba. Pousou sobre ele. E o ministério de Jesus só começou depois que ele se batizou. Não foi antes, foi depois. Então veio uma autoridade sobre Jesus naquele dia. E o próprio Pai disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, muita alegria. Essa alegria virá sobre vocês, porque alguém que se batiza faz por fé. Isso aqui é uma confissão pública da fé de vocês, esse batismo aqui. Amém? Então manter a fé simples e genuína é um grande passo para você não deixar o primeiro amor esfriar. Nós precisamos ser simples. Nós podemos até estar num prédio muito sofisticado, mas nós temos que ser simples. Vocês viram o prédio da videira? É bonito? Nossa, meu irmão de Deus, que prédio lindo é aquele ali. E veio um pastor de fora, lá da Colômbia, pregou uma palavra, sem saber. Em alguns pontos ele foi muito duro com a doutrina, com algumas doutrinas da videira. No outro dia sobe o pastor Luiz. Eu falei: agora ele vai te pregar tudo que o cara pregou, quer ver? Meu irmão, quando o pastor Luiz começou a pregar, eu falei: meu Deus do céu, estou longe demais de chegar nisso aí. Se fosse eu ia descascar aquele pastor. O que esse pastor veio falar doutrina aqui? Ele vem para pregar num evento como esse, vai falar de doutrina, atacou a doutrina da igreja. E a verdade é que a doutrina que o cara falou praticamente é tudo aquilo que nós cremos, né? Porque nós temos doutrinas que divergem da videira. E graças a Deus, porque a videira, mesmo sabendo que a gente diverge deles, ainda nos aceita caminhar com eles.
Glória a Deus por isso. E o pastor Luiz chegou ali e falou: meu irmão, o que aquele pastor falou ali pode ter sido para nos ensinar. Por que você acha que você é melhor do que ele? Por que você acha que sabe mais do que ele? Só porque ele tocou em alguns pontos que vai tirar o seu conforto? Eu falei: meu Deus, o cara tem 200 mil membros. Não é à toa. Aquele cara, simplicidade do pastor Luiz de chegar ali e falar: olha, pode ser que nós estamos errados. Um pastor de 200 mil membros. É fácil para mim falar que eu posso estar errado, mas um cara que tem 200 mil membros. Simplicidade. O prédio é lindo e maravilhoso, mas em cima daquele púlpito, um pastor humilde, um pastor simples, que falou: olha, pode ser que nós estejamos errados. Que tal dar ouvidos para aquele pastor? E ele ainda falou: aquele pastor tem muita autoridade, que ele é maior do que todos nós aqui, aquele pastor. Por que você está tão ofendido? Porque na hora que terminou a palavra, os outros pastores, pastor Luiz... Está vendo o que é guardar o primeiro amor? É não se ofender quando alguém discorda de você. Isso é guardar o primeiro amor. Então seja simples. Sabe uma outra coisa? Guardar o primeiro amor é também manter a lâmpada do Espírito acesa. Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 5,19. Nós precisamos constantemente manter a chama do Espírito acesa dentro de nós. Não deixa apagar. Tem crente que está deixando a chama apagar. Por quê? Porque servir a Deus se tornou algo secundário. É apenas mais uma programação na semana para ele. E isso tinha que ser, na verdade, nosso estilo de vida. Nosso estilo de vida tem que ser oração. Nosso estilo de vida tem que ser reunir mesmo com os irmãos. Nosso estilo de vida tem que ser discipular pessoas. Nosso estilo de vida tem que ser ganhar pessoas, porque o propósito está dentro disso. O propósito, o seu trabalho, ele colabora para o seu propósito, a sua família colabora para o seu propósito, o seu casamento colabora para o seu propósito, seu salário colabora para o seu propósito, mas nenhuma dessas coisas é o propósito. O propósito é isso aqui. Isso é o propósito. Ó. Pessoas nascendo de novo, porque essas pessoas que estão nascendo de novo aqui, elas vão para o céu, vão passar a eternidade lá. Meu irmão, pisou um pastor lá que não é o mesmo. Um outro pastor da África do Sul, ele é bisneto ou tataraneto de um homem que foi muito poderoso, chamado Smith Wigglesworth. Esse homem ressuscitou 7 pessoas, inclusive a mulher dele. Ele é bisneto ou tataraneto, ele pregou aqui na videira. Quando ele pegou o microfone, sabe o que ele falou? Você pensa que o maior milagre é alguém ressuscitar? Te digo, não é. O maior milagre é alguém nascer de novo. Porque alguém pode ressuscitar e depois ir para o inferno. Você está entendendo? Por isso o mais importante é o novo nascimento. Mas nós não podemos deixar o fogo do Espírito apagar. A palavra diz: não apagueis o Espírito. Olha o que está escrito: não apagueis o Espírito. Agora, como? Deixa eu ler o verso 15 agora. Eu vou ler o verso 15 até o 22 e vou pular o 19, porque eu já li para você. Olha aqui, ó. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Eu li certo isso aqui? Regozijai-vos sempre. Então, isso aqui é a forma de você manter o espírito. Orai sem cessar. O que é isso? Dependência do Espírito Santo. Quando você depende do Espírito, o fogo não vai se apagar. Essa chama, ela tem que ser acesa todo dia, através da sua oração. Porque aqui está dizendo, ó, orai sem cessar. Não é nem aquele momento agora que eu estou falando que você tira para orar lá no seu quarto, mas é a dependência. É quando você sai para trabalhar e você ora, você coloca o seu trabalho. Quando seu filho sai para estudar e você ora com ele. É em todo o tempo. Você está dirigindo, você está orando. É estar na dependência de Deus. Isso vai fazer você ficar com fogo aceso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco. Então, uma forma de manter o fogo aceso é você dar graças, é você estar alegre, feliz, em tudo. Não, mas o que aconteceu aqui não dá para dar graças, não. Em tudo dai graças. Tira da sua boca a murmuração e coloca o louvor. Amém? Não desprezais as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então aqui está falando que nós temos que reter aquilo que é bom. Eu pulei aqui do 18 para o 20, porque eu já li o 19. Agora, olha só o 22. Abstende-vos de toda forma do mal, vive em santidade. Essa é a forma de você viver com a chama do Espírito acesa dentro de você, especialmente quando você vive na dependência de Deus. Se você é alguém que vive na dependência de Deus e tem a chama do Espírito, você não vai abandonar o primeiro amor. Você nunca vai abandonar as primeiras obras. Porque no começo nós éramos apaixonados por Jesus, estávamos servindo a Jesus, salvando pessoas, e agora nós seguimos fazendo a mesma coisa. Eu não estou falando isso para honra e glória nossa, não. Eu não estou aqui advogando em causa própria, não. Mas é assim que eu vejo o nosso ministério, é assim que eu vejo os líderes dessa igreja. E realmente esses líderes são pessoas, graças a Deus, muito simples, que não se embriagou. Não se embriagou nem com o seu ministério, que tem gente que se embriaga com isso, nem com dinheiro, nem com nada, nem com família, nem com posição, simplesmente estão servindo o Senhor. A Bíblia diz também que nós temos que esperar no Senhor. Nós vivemos um tempo que a igreja é muito atacada. E as pessoas, elas são muito perversas, até mesmo pessoas dentro da igreja, começam a advogar contra a igreja. Isso é muito ruim. Ah, não, porque na nossa igreja cobra demais. Eu estou cansado porque na nossa igreja tem isso. Você está cansado porque nós passamos 5 horas, 6 horas da nossa semana aqui. Porque o culto, domingo, 2 horas. A oração, 1 hora na terça-feira. Na sua célula vamos colocar mais 2. Alguns vêm na rede de jovens, vem mais 1 ou 2. Eu sei que às vezes as pessoas cansam porque elas têm muitas atribuições. E talvez são tão zelosas, né, que talvez não tenham tempo para preparar a palavra. E eu entendo que talvez por algum motivo as pessoas possam se afastar da liderança da célula. Entendo mesmo. Isso aqui não é... Às vezes a pessoa está sobrecarregada, é um momento da vida dela que ela está muito sobrecarregada. Talvez está fazendo um TCC lá na faculdade, tem que focar naquilo. Entendo, situações de enfermidade, entendo mesmo. Mas eu entendo essas coisas, mas algumas eu não consigo entender. Porque você passa 5, 6 horas aqui durante a semana na igreja. E você passa 8 horas por dia trabalhando e talvez mais 4 na faculdade, mas você está cansado por causa da igreja. Cuidado, porque o primeiro amor pode estar indo embora. Olha o que diz aqui em Isaías, capítulo 40, versículo 28. Não aceite isso no seu coração. Talvez realmente você esteja cansado, mas não é por causa da igreja. Não culpe a igreja nisso. Pastor, mas pode ser que eu tenha que me afastar, porque eu estou muito sobrecarregado, porque várias atribuições que eu tenho, e ainda tenho que ser um líder de célula. Sem problema nenhum. Não tem problema se você tiver que se afastar. Nós vivemos aqui em liberdade. Mas olha o que diz. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no pastor Rubens renovam as suas forças, é isso? Mas os que esperam na igreja Orvalho, mas os que esperam no... Tem alguém chegando no seu ouvido falando, vocês estão cansados demais. Voz da serpente, cuidado com o que você está ouvindo. É a serpente que pode estar usando a língua de uma pessoa. Mas os que esperam no Senhor, você espera em quem? Você está muito cansado. Renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam.
caminham e não se fatigam. Uai, mudou aqui? Terminou, né? O versículo. Terminou o capítulo. Então, se você espera no Senhor, a força de vocês tem que vir do Senhor. Ah, não, mas a igreja cobra demais. Meu irmão, nós temos reunião domingo, terça-feira na célula, ou segunda, dependendo do dia da sua célula, quarta-feira. Nós não temos nada na quinta, não temos na sexta. Os jovens têm no sábado e no domingo. Nós tínhamos que ficar... Era todos os dias. Lembra, né, pastor Jonathan? Que era todo dia lá no Ouvir e Crer? Todo dia, e todo mundo estava lá, meu irmão. E era a pé. A maioria andava era a pé. Estava nem aí. Eu sei que comparar gerações é muito difícil, né? Mas era todo dia, ninguém reclamava. E esse que não reclamava lá até hoje não reclama aqui também não. Também para eles está do lucro, está indo até pouco. Às vezes até só apertar o bimbo para fazer aquilo. Mas aqui nós temos que esperar no Senhor. Se você esperar no Senhor, não vai haver sobrecarga. Porque você está esperando dele. Você não está esperando o pastor Rubens, nem da igreja Orvalho. Mas no Senhor, porque aquele que espera no Senhor renova as suas forças. Posso ouvir um amém? Olha, vamos voltar agora lá para Apocalipse capítulo 2. Deixa eu ler o verso 2 e 3. Olha lá. Apocalipse capítulo 2, verso 2 e 3. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Você vê que a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja que foi edificada na época de Paulo. Paulo foi o pastor da igreja de Éfeso, ele pregou ali ele teve grandes confrontos, mas essa obra ali ela deve ter sido edificada entre o ano ali de 45 depois de Cristo, 50, por aí. Mas quando essa carta foi escrita, já era o ano 95 depois de Cristo, aproximadamente 50 anos depois. João escreve a carta e manda uma exortação e fala que aquela igreja perdeu o primeiro amor. Mas a palavra diz, volta no verso 2, e conheça as tuas obras, tanto o teu labor. Era uma igreja que tinha labor, tinha trabalho. Aquela coisa assim. E a tua perseverança, era uma igreja perseverante também. E que não pode suportar homens maus. Ou seja, eles colocavam à prova os maus, que é o que está escrito aqui. Que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. Tudo isso aqui é bom. Mas se não tiver amor, é ruim. Tem um pastor que ele está na internet, alguns aqui devem conhecer. Ele é o juiz dos outros pastores. Ele começa a colocar na internet todos os escândalos de pastor. Ele acha que ele está ajudando muito com isso. O que é? Uma pessoa extremamente zelosa. Mas você sabe o que a Bíblia diz? Que o zelo sem entendimento não vale nada. Que Israel tem um zelo, mas sem entendimento. Eles tinham labor, eles tinham trabalho, eles tinham perseverança, mas eles tinham perdido o principal, o amor. Sabe o que eu vi na videira ali? Muitos preocupados com a doutrina, mas pouco preocupados com o amor. Mas quando o pastor Luiz subiu ali, você viu alguém amoroso, que pregou com amor, que estava menos preocupado com doutrina, porque a gente perde tempo ficar discutindo doutrina, porque hoje tem 1000 doutrinas diferentes, por incrível que pareça. Por isso que tem que ler a Bíblia. Mas ele foi ali e falou o seguinte, gente, nós estamos aqui para discutir doutrina? Não. Tem coisa muito mais importante do que ficar aqui discutindo doutrina, se A está certo ou se B está certo. Então, no primeiro amor, você está disposto a fazer isso, mas quando passa o tempo, você fica grande, sua igreja fica conhecida, você tem títulos, reconhecimento, muitos seguidores, e agora você não quer voltar a fazer mais aquilo que você fazia antes, você não quer mais lavar banheiro. Não que lavar banheiro seja mais importante do que pregar a palavra, não que lavar banheiro seja mais importante do que adorar aqui. Eu só estou falando que se eu estou disposto a ser usado por Deus a pregar, também eu tenho que estar disposto quando precisar lavar banheiro ou lavar o chão aqui. É uma questão de coração, é isso que nós nunca podemos perder.
Porque quando você está no primeiro amor, você está disposto a fazer qualquer coisa. Você não está pensando em título, você não está pensando em ser um pastor, você só quer servir a Deus. Nós não podemos perder isso, mas eles perderam. Infelizmente, eles perderam o primeiro amor. Eu vejo que tem pessoas que elas estão tão preocupadas com a doutrina, em defender a doutrina, em interpretar a palavra 100% corretamente, que eles começam a atacar os outros. Não, aquela igreja não é boa, a outra não é boa. Olha, aquela igreja lá, as pessoas fazem isso, naquela outra fazem aquilo, mas na minha igreja a interpretação é que é a certa. Tem igreja, meu irmão, que diz que a interpretação é certa, que você tem que ser uma estátua lá dentro. O máximo você pode mexer em sua boca. Se você triscar alguma coisa lá, não pode, você está sendo irreverente. O que é isso? Louvai ao Senhor com adufes e danças. Onde que está esse texto da Bíblia? Eles são tão bons para interpretar a Bíblia, mas eles estão preocupados com conhecimento. Você conhece algum médico aqui? Quanto tempo que ele estudou para ser médico? 8 anos, 10, né? Mas imagina um médico que estudou 6 anos. Ele fala, não, vou fazer mais uma pós-graduação, mais 2. Não, vou fazer mais 2. Não, mas eu vou fazer mais um mestrado. Vai lá para Harvard. Mais 5. 75 anos ele não virou médico ainda, está estudando até hoje. Tem lógica isso? Você vai ficar estudando só por estudar? E as pessoas lá fora morrendo, cheio de paciente, precisando do conhecimento dele. Mas não vai, porque ele tem que só estudar. Vamos estudar. Só estudar. Não. Nós precisamos estudar muito a Bíblia, mas precisamos ir lá para fora para salvar as pessoas. Esse é o motivo pelo qual vocês estão aqui. Então o ponto aqui não é... As pessoas ficam soberbas porque elas pensam que conhecem a Bíblia. Meu irmão, está cheio de gente aí, ó, que está tentando reescrever a Bíblia na internet da vida. Toma cuidado. São pessoas que conhecem muito a respeito de Deus, não sabem nada do amor, não está nem aí para quem se perde. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Não adianta você saber teologia se você não amar. Olha o verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 1, verso 15. Paulo, 50 anos antes do Apocalipse ser escrito, olha o que ele escreveu. Por isso também eu tenho ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Para quem que ele escreveu isso aqui, Paulo? Ele foi lá, abriu aquela igreja, edificou aquela igreja e foi pregar em outro lugar. Mas ele começou a ouvir falar que aquela igreja é uma igreja de muita fé e de muito amor também. Só que 50 anos depois, foi exatamente o contrário que Deus falou com aquela igreja. Eles perderam a simplicidade. Eles estavam tão preocupados em tratar aqueles que se diziam que era alguma coisa e não era, que esqueceram do amor. Se esqueceram das primeiras obras, verso 4. Volta lá agora para Apocalipse 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, primeiro amor está relacionado com as primeiras obras. Quando a gente está apaixonado, amém? E se não venho a ti, removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, quando você for tratar qualquer pessoa, você tem que fazer isso com amor. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro, amém? As pessoas pecam, as pessoas erram, mas quando você for tratar, faça com graça, meu irmão. Faça com amor. Nós não estamos aqui para destruir a vida de ninguém. A igreja de Éfeso, de fato, abandonou o primeiro amor. Nós não podemos abandonar as primeiras obras. Jamais. Vocês que estão começando. E aqueles que talvez durante o caminho que se achou grande demais, poderoso demais. Então volta às primeiras obras. Volta. A palavra diz que aquele que pensa está de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos tomar cuidado com o reconhecimento humano, títulos, tudo isso.
Tudo isso pode ser bênção. Não sou contra título, nada disso. Nós temos que respeitar as autoridades. Se a pessoa receber um título, pode ser que ela trabalhou para aquilo, mas isso não pode se tornar um laço para nós, amém? Não é porque agora eu tenho um título de pastor que eu só posso fazer determinadas coisas aqui, outras eu não posso porque eu já... Mas você sabe que eu já pensei assim um dia? Eu só achava que eu já tinha passado por aquela etapa. Mas um dia o Espírito Santo falou comigo. Um dia que eu estava na garagem da minha casa lavando umas cadeiras, porque estava chegando algumas pessoas para um culto lá em Catalão. Já tinha muito tempo que eu não fazia aquilo. E aí o Espírito Santo falou, você esqueceu das primeiras obras. De quando você estava disposto a fazer isso. Agora você é um pastor. Naquele dia eu chorei. Porque às vezes nós começamos a errar o caminho e o Espírito Santo, ele nos puxa de volta. Graças a Deus pelo Espírito Santo, amém? Por último, nós temos que tratar com muita graça todo mundo. Olha o versículo 7. Diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quem é o vencedor? É aquele que permaneceu leal às primeiras obras. É aquele que permaneceu leal ao que Deus diz. É aquele que manteve a chama do Espírito acesa. É aquele que renovou suas forças no Senhor e confiou nele. É aquele que trata com graça e com amor os que caem. É aquele que se lembra lá do começo, que está disposto a fazer qualquer coisa. A esse foi dado o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso, amém? Quem aqui quer desfrutar disso aí? Diga amém. Diga eu quero. Então, para encerrar, eu queria deixar essa palavra para vocês. Hoje começa uma caminhada para vocês. É só o começo de coisas extraordinárias que Deus irá fazer na vida de vocês. Vocês recebem? Talvez aqui vão nascer missionários, missionárias, pastores, pastoras. Amém? Você pode estar olhando para dentro de você agora e falando, é impossível. Mas são os improváveis que Deus vai usar. Você recebe essa palavra? Pode ficar de pé. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós queremos viver o primeiro amor, meu Deus. Se em algum momento nós desviarmos do primeiro amor, se em algum momento nós perdemos o foco daquilo que é mais importante, se em algum momento nós embriagarmos, nos traz de volta. O Senhor é um Deus que nos trata com muito amor. O Senhor é um Deus simples, que resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Eu oro para que esses batizandos de hoje sejam simples e humildes sempre. Que em primeiro lugar na vida deles, eles valorizem pessoas. Que eles não coloquem o zelo e o labor acima do amor. Que antes venha o amor, meu Deus. Porque não adianta nada termos o conhecimento da doutrina ou temos o conhecimento teológico da palavra se não temos amor, meu Deus. Não adianta nada. Então que eles sejam pessoas amáveis e que eles reflitam aqui nessa terra o teu caráter amoroso. Eles estão aqui agora, eles vão, Senhor, se batizar, eles vão descer as águas e eles estão naquele momento do primeiro amor. Que seja preservado isso neles, que a chama do Espírito Santo seja preservada neles, para que eles possam, Senhor, permanecer sempre nas primeiras obras, com o coração disposto a fazer o que tem que ser feito.
Que eles renovem as suas forças no Senhor, meu Pai. Obrigado pela tua bondade, Senhor. Porque o Senhor nos trata com bondade, com alegria e com fidelidade. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Irmãos, eu vou pedir por gentileza que mais perto aqui fiquem os familiares, os convidados, os amigos, tá bom? Os irmãos da igreja. Vamos liberar o espaço aqui para os familiares virem para frente. Que eles vão tirar foto, eles querem participar desse momento. Tá bom? Só quero pedir a ajuda aí dos irmãos. Pra gente, porque senão a gente vai tumultuar e os parentes que querem vir tirar foto, os amigos, né, não vão poder tirar foto. Nós vamos fazer o batismo agora. Vamos começar por cela. Agora é uma festa à parte. Qual vai ser a primeira célula que vai se batizar?